Olá pessoal, aqui é Fábio Capabianco. Vamos começar mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. E agora nós vamos mudar de tópico, vamos começar a ver as memórias do processador nas próximas aulas. Nessa aula de hoje nós vamos começar a ver um pouquinho sobre hierarquia de memória e depois vamos ver como implementar uma memória cache. Essa aula aqui é baseada no livro do Stallings, e vocês vão poder usar esse livro como referência para o estudo. Para iniciar essa aula, a gente vai começar vendo algumas características de memória em geral. O que é irrelevante quando a gente classifica uma memória de um computador? Porque como a gente já viu um pouquinho, o computador não tem um tipo de memória só, ele tem vários tipos. A gente vai entender, observando essas características, o motivo de ter várias memórias e como elas funcionam. Aqui, por exemplo, a localização. Uma memória ela pode estar localizada internamente ou externamente ao computador. Uma memória interna, por exemplo, é a memória cache, que a gente vai estudar hoje, os registradores que estão no processador e a memória principal. Uma memória externa é aquela que você pode remover do computador, por exemplo, um CD ou um pendrive. Esses são os tipos de memória externa. A gente pode classificar também uma memória pela capacidade que ela tem. E a capacidade pode ser dada tanto em número de palavras como em bytes. Hoje em dia, normalmente se dá em bytes, o tamanho da memória. A gente também tem as unidades de transferência. Quer dizer, como a memória transfere dados para o computador ou para outra memória. É de palavra por palavra ou de bloco em bloco. Depois a gente tem o modo de acesso. Significa isso? Como a gente vai buscar os dados nessa memória? Alguns tipos de acesso, como por exemplo fitas, ainda são usadas em armazenamento de grande quantidade em empresas. Fitas magnéticas, elas têm um acesso sequencial. Algumas podem ter acesso direto, ou pode ter acesso que chama aleatório, ou associativo. Nós vamos ver cada um desses 4 tipos aqui nas próximas aulas. Depois a gente tem a questão de desempenho, como a gente mede o desempenho da memória. Alguns dispositivos, como HDs, por exemplo, eles têm uma medida de tempo de ciclo, tempo de acesso, tempo de transferência. Essas coisas são importantes. Depois a gente tem o tipo da mídia. Nossa memória pode ser feita em semicondutores, quer dizer, com transistores. Mas ela pode ser magnética, ótica ou uma mistura de ótico-magnético. As características físicas da memória podem ser divididas em volátil ou não volátil. O que significa uma memória volátil? Vocês sabem responder essa pergunta? Uma memória volátil é aquela que quando você desliga o computador ou tira a energia dela, ela apaga. E uma memória apagável ou não é aquela que você pode apagar o conteúdo dela ou ela já vem escrita uma vez e depois não pode ser apagada mais. E finalmente a organização, que é como a gente implementa essa memória. Ela tem vários módulos, como é que ela é feita. Tudo isso daqui são características chaves para a gente conseguir entender por que existe esse tipo de memória. E as memórias, elas normalmente aparecem em hierarquia no computador. Agora, por que essa razão, né? Porque a gente tem 3 qualitativos de memória, se a gente pode dizer assim, que são o tamanho, a velocidade e o preço. Um desses 3 motivos aí pode restringir o uso de um certo tipo de memória. E então a gente tenta sempre criar uma arquitetura pensando o tipo de memória que a gente vai usar na nossa arquitetura, pensando nesses 3 qualitativos aqui. A memória, se ela for muito rápida, normalmente ela é muito cara. E normalmente você não consegue fazer uma memória tão grande. E o mesmo se dá com os outros qualitativos. Se a sua memória é muito grande, normalmente você não consegue muito rápido e normalmente ela acaba sendo um pouco mais barata. E uma memória barata, normalmente, ela pode ser maior, mas ela é mais lenta.
A gente não consegue uma memória ideal que seja rápida, grande e barata. É impossível a gente conseguir um qualitativo desse. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Porque a gente quer essas três características no nosso computador. A gente quer uma memória barata, grande e que seja rápida. A solução está em a gente usar uma hierarquia de memória. O que significa isso? Nós vamos usar vários tipos de memória e a gente vai fazer com que as memórias que são menores sejam acessadas mais rápido e sejam mais próximas do processador. As memórias maiores elas vão se distanciando do processador e elas são acessadas menos vezes e são mais lentas. Isso é bem ilustrado nessa pirâmide aqui. Nós temos aqui na base da pirâmide uns tipos de memória removível e que elas são enormes, mas elas são muito caras, como as fitas magnéticas. Acima delas a gente tem outras mídias. Hoje em dia não se usa quase mais essas mídias aqui de baixo, né, em computadores, mas, por exemplo, a gente poderia ter uma memória flash removível também aqui. Depois o disco magnético realmente aqui. Isso daqui seria o que? Para armazenamento de dados que você usa no seu computador. Essas duas alturas da pirâmide, elas são de memórias que a gente chama de não volátil, que você não perde quando você desliga o computador. O topo da pirâmide aqui em cima são memórias voláteis. E a gente não precisa manter elas são usadas estritamente na hora de executar programas, etc. Então, aqui na base a gente tem, desse topo, a gente tem a memória principal, depois mais rápida e menor que ela, a memória cache, e a gente vai ver que a memória cache está em vários níveis, e finalmente no topo da pirâmide a gente tem os registradores, que o processador usa para execução de programas. Mais um detalhe interessante é que a memória cache, daqui para cima, normalmente a memória está dentro do processador. E daqui para fora está fora do processador. Aqui está dentro do computador. E esse daqui pode estar dentro ou não, pode ser removível ou não as mídias. E aqui embaixo com certeza é removível. Até aquelas mídias que a gente desliga, né, e demora para ligar de novo. Vou dar um exemplo de quem usa isso daqui. Por exemplo, um banco para armazenar dados de clientes, dados antigos, normalmente eles armazenam em fita magnética, que são dados enormes, muitos clientes, eles precisam guardar por questões legais e tal. E aí quando um cliente pede alguma informação que está aqui, demora algum tempo para o banco responder e prover essa informação, porque ela não está pronta, ela não está no computador só acessar. E agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais, só para finalizar essa questão aí da memória cache e memória principal, antes de a gente entrar em memória cache propriamente dita, como as memórias estão ligadas. Antigamente, você só tinha uma memória cache. Então você tinha a CPU que ligava na cache e ligava na memória principal. A memória principal é mais lenta, ela demora muitos ciclos de clock para você conseguir acessar. Então você tinha uma transferência também por outro lado de um bloco grande da memória principal para uma cache, e a cache comunicava com a CPU palavra por palavra conforme era pedido. Com o tempo, o que aconteceu? A memória principal, que é a memória RAM, ela começou a ter um progresso muito mais lento em comparação à CPU. A CPU ela decolou em tempo de processamento, em demanda de dados, enquanto que a memória principal ela foi crescendo também, mas numa cadência bem mais lenta. Com isso, foi necessário colocar mais alguns elementos nessa pirâmide, né? A gente colocar mais tipos de memória cache, seriam caches cada vez maiores e mais lentas, mas que elas provessem uma velocidade razoável quando a CPU pedisse um dado e ela não fosse encontrada na primeira cache. Você teria que... é o procedimento. Se você tenta acessar no registrador, não está? Procura na primeira cache de nível 1. Se você não encontrou aqui, você vai procurar nessa
e assim vai, na terceira e finalmente se você não encontrar na memória principal. Até tem um passo a mais, né? Porque como a memória principal é volátil, normalmente quando você vai buscar o programa a primeira vez, você tem que buscar num dispositivo de memória não volátil, como um HD ou um SSD. Você vai buscar, vai carregar aqui, depois vai subindo para os níveis até chegar na CPU. Essa é a implementação. E essa é a velocidade de mais rápida para mais lenta.